Olá, espíritas, amigos e amigas espíritas, simpatizantes do espiritismo, estudiosos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, mas muita alegria mesmo, para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais precisamente o capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo. Nos itens 11 e 12, que é exatamente o assunto que vamos trabalhar. Os itens 11 e 12 formam o assunto o egoísmo. O item 11, trabalhado por Emmanuel, e o item 12, por Pascal. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de um agradecimento. Gostaria não, eu quero fazer este agradecimento a todos, amigos e amigas que formaram a corrente de prece, a corrente de ajuda, a corrente de apoio, a corrente de vibrações positivas que muito me ajudaram nestes últimos 5, 6 meses em que passei por dificuldades de saúde imensas e estou conseguindo, aos poucos, passo a passo, superar. E estas ajudas, estas correntes, este apoio, esta fé que veio do coração de muitos, foi uma energia que me ajudou bastante. Uma energia que teve a autorização na sua propagação de Deus, que é exatamente aquele que eu agradeço todos os dias e todas as horas, a experiência vivida, o aprendizado colhido e o conhecimento que eu tive de de toda essa amizade, esse ciclo de amizade no qual estava inserido, que eu sentia, mas não conhecia tão profundamente. E vivenciar isto com vocês nas vibrações emitidas diariamente foi muito significativo. E agradeço a Deus exatamente por ter possibilitado este período. Aí podemos até pensar, agradecer a dor, agradecer o sofrimento. Se formos olhar por esse aspecto, pode ser estranho, mas há um outro aspecto a ser analisado. É o aprendizado que a dor, o sofrimento, a situação de quase morte que vivenciei. O aspecto do aprendizado é muito significativo. E eu posso dizer isso com segurança hoje. Como aprendi, como renovei meus conhecimentos, como renovei minhas atitudes, como estou num processo de renovação a partir de tudo isso. Para os que não sabem, eu tive a Covid, mais ou menos no mês de julho e agosto. Superada, volto para casa e aí descobrimos algumas sequelas que ficaram. Descobri alguns problemas novos
também diagnosticados, e estas sequelas resultaram em consequências que marcam minha estrutura física para o resto da vida, mas que aos poucos estou superando, convivendo, retomando o dia a dia, a normalidade, enfrentando tudo de cabeça erguida. E o agradecimento vem exatamente por Deus ter me permitido tudo isto, ter permitido que eu participasse, que eu conhecesse, que eu vivenciasse tudo isto. Foi uma escola incrível e está sendo, porque as consequências ainda estão em andamento, eu estou gradativamente superando ponto a ponto e estou aqui retomando o meu dia a dia, retomando a normalidade e agradecendo a vocês por terem participado de uma forma ativa de todo esse processo. Vocês, habitantes permanentes do meu coração. Mas vamos ao que interessa, né? Exatamente o estudo. Estamos aqui exatamente para isto. Vamos falar sobre o egoísmo. Esta chaga que atrapalha tanto a humanidade, que atrapalha tanto as pessoas. E quando vamos ao texto, no Evangelho, recomendo a vocês que leiam com atenção. Eu vou fazer aqui um comentário dos dois momentos, o de Emmanuel e o de Pascal. Logo no começo, o item 11, exatamente a parte referente a Emmanuel. E ele nos fala da coragem para enfrentar o egoísmo, da necessidade que temos de vencer o egoísmo. E podemos até pensar coragem e vontade de vencer. Podemos pensar a partir do ponto de vista externo, como sempre temos feito. E como seria esse ponto de vista externo? Analisar o que é o egoísmo, ver nas pessoas em nossa volta as atitudes egoístas, criticar, mostrar que aquilo não está certo, tentar mudar as pessoas. Mas o que Emmanuel nos orienta é diferente. Quando Emmanuel fala em coragem, essa coragem ela é necessária porque a superação do egoísmo se dá de uma forma diferente. É preciso ter coragem para mergulhar dentro de si mesmo. À medida que vamos pesquisando, analisando o egoísmo em si, vamos também fazendo um comparativo, uma associação com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa convivência com o próximo. Não só associação, mas fazer uma avaliação. Até onde estamos sendo realmente não egoístas?
e até onde ainda praticamos o egoísmo. Então é preciso coragem, porque é difícil. É você reconhecer em você mesmo a chaga que prejudica você e toda uma sociedade. Quando essa chaga em conjunto, quando as outras pessoas, também agindo da mesma forma, provocam tudo isso que está aí, que nós enfrentamos. E que é necessário mudar e que falamos tanto em mudar. No Espiritismo mesmo falamos, defendemos e lutamos muito pela reforma íntima. Mas como processar essa reforma dentro de cada um de nós? O que precisamos fazer para alcançar esta reforma? É preciso coragem, como diz Emmanuel, porque é preciso reconhecer que aquela pessoa tão boazinha que às vezes pensamos ser, ainda e com certeza está precisando evoluir muito. Está precisando de muitas transformações. Porque muitas vezes praticamos a benevolência e saímos dizendo, dentro do nosso orgulho e da nossa vaidade, olha aí, saímos propagando que estamos fazendo caridade. Aí vamos para os ensinamentos de Jesus. Que foi que Jesus nos ensinou sobre a caridade verdadeira, a caridade pura? Como ela pode ser trabalhada dentro da gente? A benevolência, sim, mas tem também a indulgência e o perdão. E como estão esses dois itens? Às vezes a gente fica só no campo da benevolência. E estes outros dois itens, como estão? Então é preciso coragem para analisar. E mais ainda, essa caridade pura, ela tem que começar a ser praticada por nós mesmos, sobre nós mesmos. Cada um usar da caridade verdadeira para consigo mesmo. Como é possível? É você, ao mergulhar dentro de si, reconhecer suas falhas. Reconhecer que ainda existe vaidade, ainda existe orgulho, ainda existe preconceitos, ainda existe miasmas, ainda existem sequelas de encarnações anteriores não tão boas e que você ainda carrega consigo. Porque a partir do momento que cada um de nós reconhecemos estas dificuldades, é como se diz na linguagem comum, dar a mão à palmatória. Estou começando a ver que não sou a perfeição que pensava ser e que propagava ser. Que é o simples ato de fazer e sair propagando, de fazer a benevolência e propagar, já é simplesmente um ato de orgulho e de vaidade.
de me sentir bem perante os outros. E quando eu reconheço tudo isso, eu começo a perceber que existe o problema. Preciso mudar ainda mais, preciso evoluir ainda mais. E quando sentimos essa necessidade, vem o pensamento e a vontade de mudar. Começar a refazer a própria vida. Começar a refazer os conceitos que têm norteado a nossa vida e que precisamos refazer. Aí é quando começamos a olhar o próximo de uma maneira diferente. Aí é quando começamos a pensar, a ver a situação do outro e pensar: e se fosse eu na posição dele? Isto que hoje eu condeno nele, se fosse eu na posição dele, como eu estaria fazendo? Será que eu não estaria fazendo igual ou pior? Aí você começa a trocar de posição com o próximo, seja ele quem for, do mendigo ao empresário. Você começa a ser indulgente. Você começa a se ver de uma forma diferente. E esse processo é possível porque você não só tem essa experiência de vida. Você tem, cada um de nós temos, centenas de experiências de vidas. Em cada uma delas, falhas, erros, qualidades, virtudes. Muitas falhas e muitos erros, por isso estamos aqui. E quando começamos a perceber e a destacar determinadas ações, determinados procedimentos no próximo e imaginar como faríamos, estamos possibilitando a nós mesmos, além do autoconhecimento, uma análise. Uma análise que vai nos levar naquela decisão que tomamos de mudança de atitude, de mudança de comportamento, vai nos levar a pensamentos novos, mais edificantes, atitudes novas, comportamentos novos, uma ação diferente. E vamos agir diferente com aquela pessoa, com o próximo. Porque o amor que queremos para nós, vamos agora também externar para ele. Aí vamos nos ver praticando o amor e a caridade realmente, porque vamos nos ver na prática da benevolência de uma forma diferente. Vamos conseguir passar 1 hora, 2 horas ali ouvindo as mágoas e as dores de uma pessoa que às vezes não é nossa conhecida, rotineira. Vamos buscar palavras dóceis,
confortadoras para acalmar aqueles que estão desesperados. Vamos buscar atitudes, ações que possam ajudar a confortar e a melhorar a situação de outros que são nossos próximos. E de repente vamos perceber que estamos fazendo isto tudo sem querer destaque, sem querer projeção, sem querer fama. Vamos nos perceber fazendo isto pela alegria e a simplicidade de fazer. E vamos sentir a felicidade que isso traz, de simplesmente ver o outro sorrir, ver o outro com a situação amenizada a partir da nossa participação. Então, isso nos traz um conforto interior diferente, um alívio. E sabe o que é isto? É você perdoando a você mesmo e completando o ciclo da verdadeira caridade com você mesmo. Benevolência consigo mesmo ao perceber que você erra também. Além da benevolência, a indulgência de se ver no lugar do outro. E além da indulgência, a prática de novas atitudes diferentes do que você até então pensava. E o alívio de o sentir-se bem, você perdoando a você mesmo. Aí, você teve a coragem, como diz Emmanuel, de iniciar este novo processo. Aí Emmanuel fala em extirpar o egoísmo. Cada vez que o sentimento egoístico se apresentar, você buscar superar exatamente por esse caminho. Aí outra batalha. Você com você mesmo. E como você vai extirpar? São os seus exemplos de mudança de vida. Agora você não quer mais projeção. Agora você faz com humildade, discretamente, com simplicidade. Mas as pessoas estão observando. O próximo mesmo a quem você está ajudando está observando, está sentindo. Você está dando o exemplo. Você agora está incentivando pessoas a tentar também mergulhar dentro de si, transformar suas próprias vidas. Você agora é uma andorinha que não vai trabalhar sozinha, querendo destaque. Você agora é aquela andorinha que vai se unir às outras para fazer o verão. Você agora vai começar a sentir a vivência, a convivência, a construção, a edificação de um mundo novo, não só por você, mas por todos, onde todos são iguais e todos são importantes, todos são pedreiros desta obra.
e você contribuindo para isto. Aí já pensaste, cada um tomando essa iniciativa no teu grupo de convivência, entre 100 pessoas, você consegue mexer com o pensamento de 50, 60, que também fazem aquele mergulho que você fez, cada um destes mexendo com mais 60, 70, e começa a se propagar no mundo atitudes de amor e do bem. Você não é o autor disto, nem o criador disto. Você é integrante deste processo. Um dia você sentiu isto partindo de alguém e você resolveu mudar de atitude e incentivou outros a mudarem. É o extirpar, passo a passo, pouco a pouco, o egoísmo de dentro de nós. Em seguida, no texto sobre o egoísmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto, o item 12, aí vamos encontrar Pascal. E Pascal faz exatamente uma avaliação das consequências deste trabalho sugerido por Emmanuel, desse ato de coragem. Emmanuel fez o comentário em 1861 e Pascal em 1862. Foram dois grandes colaboradores de Allan Kardec. E Pascal mostra exatamente, ele chega a dizer, imagine se todos conseguissem a transformação interior, a mudança de atitude e de pensamento e começassem a praticar o bem sem segundas intenções, sem interesses outros, a fazer o bem como Jesus fez, a amar como Jesus amou, se não 100%, mas pelo menos 70, 80%, a grande maioria, conseguisse fazer isto aí, então o mundo seria outro, completamente diferente. Porque as pessoas estariam diferentes. A caridade verdadeira estaria predominando. A caridade pura, sem interesses e sem segundas intenções. A caridade que brota no coração e é externada com simplicidade e humildade. Aquele exemplo de caridade que nos deu Jesus. E que estamos precisando muito neste momento. O mundo está precisando. E Deus, nosso Pai misericordioso, está nos dando esta oportunidade. Este ano de 2020 foi um ano marcante nesta possibilidade que Deus nos dá de transformação. Marcante porque um simples vírus, há um ano atrás, se multiplica de forma acelerada,
alcança países vizinhos, três meses já alcançava o mundo, a ponto de ser considerada a doença da Covid-19 uma pandemia. Os meses de abril e maio foram terríveis na história de quase todos os países. Os que demoraram a apresentar casos não ficaram isentos nos meses seguintes, de junho, julho e agosto. E de repente, todo o mundo, todo o planeta Terra estava envolvido por esta doença, por este vírus. É uma chance que Deus nos dá para muita reflexão. Quantas mudanças não aconteceram? Quantas transformações nas cabeças de muitas pessoas? Quantas reaproximações? Olha, eu sei de casos, conversando com os colegas de enfermaria, eu ouvi de muitos. Ao sair daqui, vou fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito. Conversar bobagem 2, 3 horas com a minha filhinha querida. Ali deitado no leito, ele lembra da filha e lembra que estava faltando isso. Poderia partir e não ter oferecido esses simples momentos de alegria, de sorriso, de brincadeira, de descontração, coisas bem simples. Mas o escritório, o trabalho, o corre-corre, a responsabilidade, isto e aquilo outro, desculpa, não faltava, dificultou a ação daquele pai, que agora clamava para escapar do problema e poder realizar este sonho que estava dentro dele e que ele só tinha conseguido despertar naquele momento de dificuldade. Isso é apenas um caso entre tantos e tantos e tantos. Como também temos os aspectos negativos para avaliarmos. Estamos conhecendo o lado sombrio que muitas pessoas insistem em manter, podendo elas passar por essa transformação. Estamos num período que o mundo precisa de união, de paz, de amor, de entendimento, de menos politicagem, de menos concorrência, de mais interatividade, de mais compartilhamento, de mais, muito mais amor, fé e coragem de mudança. Mas vemos que nesse processo os egoístas buscam resistir através do orgulho. Quantas dificuldades não temos enfrentado por orgulho de A e de B, dentro dos núcleos familiares,
dentro dos núcleos políticos, sociais, econômicos, etc. e tal. Quantos não estão tentando evitar compartilhar, estender o ombro amigo, tomar atitudes interativas, simplesmente por uma questão de vaidade, de querer mostrar uma inteligência superior, de querer mostrar uma habilidade superior, uma hierarquia superior. Estas coisas tão pequenas que prejudicam tanto e que têm atrapalhado a muitos. E o mundo está aí precisando. E hoje estamos lutando. A grande maioria, simplesmente por uma vacina. No momento, em pleno século XXI, a tecnologia muito avançada. Aí o homem descobre que determinados aspectos ainda não estavam tão avançados assim. E começa a correr atrás. E nesse processo, a pensar e repensar muitas das suas atitudes até então. É um momento marcante nesse período de transição entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração. E que precisamos ficar muito atentos e ter a coragem de fazer esse mergulho que Emmanuel propõe, e ter a coragem não só de fazer o mergulho, de reconhecer os nossos limites e mudarmos o quanto antes de atitude e de procedimento. Quero concluir, vamos agora concluir, com uma mensagem de André Luiz. Esta mensagem se chama Simplicidade. E ele nos diz: era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes, que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu, do céu, nas praias e nos campos, quando não estivesse em casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Valorizava a amizade, com tanto devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Mas porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo da paz e renovação para o mundo inteiro.
Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. Ele é o grande exemplo. Então, amigos e amigas, agradeço aos que escutaram este áudio e desejo a todos vocês um feliz ano novo, um ano novo de renovação, 2021, que seja exatamente o ano em que vamos aproveitar tudo isto que aconteceu em 2020 para fazermos a grande reflexão, o grande mergulho dentro de nós e começarmos gradativamente a mudarmos de atitude, praticarmos o bem da maneira mais simples e humilde possível, crescendo como pessoas. A nossa oportunidade está em nossas mãos. Deus nos dá essa chance. Agradeço a todos, muita paz, feliz ano novo. Com certeza será um ano diferente, um ano de evolução. Caminhamos sempre em direção a Deus. Muita paz, muito amor para todos.